Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos reunidos para refletirmos nosso quarto encontro sobre o mistério da Eucaristia. Eu havia lembrado a vocês que Mateus, Marcos, Lucas, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, tratam daquilo que Jesus fez naquela última ceia. Só o Evangelho de João que não fala da Eucaristia. Ele adiantou essa reflexão sobre a Eucaristia no capítulo 6 do seu próprio Evangelho, Evangelho de João. E nós já vimos que em Lucas se faz uma separação, uma distinção de dois cálices. O cálice da Páscoa e depois o cálice da ação de graças da Eucaristia. Já Mateus, como nós vamos ver hoje, ele não trata desta distinção. Então vamos ouvir no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, do versículo 17 até o versículo 20. Depois vamos saltar para o capítulo 26, o versículo 26 até o versículo 29. Escutemos aquilo que São Mateus fala sobre a questão da instituição da Eucaristia. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam. Parece que já estava combinado com este homem que Jesus iria lá, já havia antecipado essa questão da celebração da Páscoa. E digam: o Messias manda dizer: o meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos. É o cenáculo. Foi realizado na casa de um certo homem. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Aí vamos lá agora para o versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu, verbo agradecer, Eucaristel, deu graças e deu-lhes, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Ora, este texto não faz referência aos dois cálices, como encontramos lá em Lucas, mas nos mostra que a Eucaristia havia sido preparado previamente com Jesus através deste homem que aparece aqui,
onde Jesus vai celebrar a Eucaristia na sua casa. Isto é, o cenáculo vai ser na casa de uma pessoa que já estava esperando o convite de Jesus. E diz, enquanto comiam, enquanto expressa uma realidade temporal, naquela duração daquela ceia, diz que Jesus tomou um pão. Não foi qualquer pão, mas foi um deles, tomou aquele pão, foi aquele pão e não os outros, e pronunciou a bênção sobre o pão. Então, são alguns verbos que sempre estarão ligados à Eucaristia. Tomar o pão, pronunciar a bênção, partir e distribuir. Esses 4 verbos sempre estarão ligados ao gesto eucarístico de Jesus. Basta ver lá no Evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús, que conhecem Jesus ao partir o pão. Isto é, na Eucaristia. E Jesus, então, distribuiu aos discípulos destinatários deste pão que Jesus toma e abençoa, são os discípulos. Os destinatários são os discípulos. E disse, tomem e comam, isto é meu corpo. Aqui nós temos 2 verbos, tomar e comer. Tomam meu corpo. Comam meu corpo. Jesus, então, coloca esta realidade aos discípulos, querendo apresentar que aquele pão que Jesus tomou, aquele pão que Jesus pronunciou a bênção, que Jesus partiu e Jesus distribuiu, entregando-os aos seus discípulos, Jesus diz, usando 2 verbos, tomam e comam. Isto, meu corpo. Jesus apresenta aquele pão como seu corpo. A Eucaristia, eu já falei para vocês, é a antecipação do mistério da cruz. Antes que Jesus morresse na cruz, antes que ele derramasse seu sangue por nós, os discípulos, por antecipação, rompendo o aspecto cronológico, temporal, participam daquele mistério da cruz, naquela celebração eucarística, onde Jesus então diz, tomam e comam. Porque isto que vocês estão recebendo, verbo tomar, e comendo, sou eu, é meu corpo. Então Jesus faz com que os discípulos participem do mistério da cruz, daquele corpo que seria derramado, aquele corpo que seria pregado na cruz. Os discípulos já participariam nesta ceia eucarística, nesta ceia pascal. Num determinado momento, quando Jesus, então, toma este pão e diz, tomam e comam. Dizendo que aquilo que eles estão recebendo é o Cristo, que vai morrer na cruz, mas que se faz presente já naquela espécie do pão. Em seguida, tomou um cálice, então aqui o cálice com vinho, agradeceu, fez ação de graças, Eucaristia, e deu. Então, nós vamos ver os verbos. Ele agradeceu e deu, entregou. Aquele sangue que vai ser dado na cruz, que vai ser entregue na cruz, que vai ser derramado na cruz, é aquele sangue que Jesus, então, entrega aos discípulos e diz, bebam dele todos. E diz, isto
é o meu sangue. Não simboliza o sangue de Jesus, mas é o próprio sangue de Jesus, né, que será derramado na cruz, antecipado naquela realidade eucarística de ação de graças que Jesus fez com seus discípulos. E Jesus ainda diz, o sangue da aliança. Aqui se trata da aliança instaurada por Jesus Cristo, não da antiga aliança, mas da nova aliança. Então agora a nova aliança vem instaurada pelo sangue de Jesus. Aquele sangue que inaugura, né, aquele sangue que vai inaugurar a nova aliança, a aliança de Jesus com seus discípulos, aquele sangue, né, é antecipado então aos discípulos, né, naquele cálice que Jesus agradece e dá, entrega a eles. E diz, bebam, todos, sem exclusão. Todos aqueles que ali estão presentes. Dizendo, isto é, o sangue da cruz, está sendo agora entregue a vocês, rompendo a barreira da cronologia do tempo. Este sangue é o sangue da aliança, derramado por vós, isto é, o sangue derramado na cruz tem os destinatários, por vós, derramado em favor de muitos, Mas para que isso? Para a remissão dos pecados. Imagina vocês, São Pedro, na sua primeira carta, nos fala que nós fomos resgatados, não foi pelo preço da prata, não foi pelo preço do ouro, mas do precioso sangue de nosso divino Salvador Jesus Cristo. Jesus pagou o preço do resgate. E o preço do resgate foi o seu próprio sangue. Aqui nós temos toda aquela teologia, né, do vingador de sangue. Mas a realidade é, alguma coisa foi sequestrada. E para libertar aquele que foi sequestrado, no caso aqui o ser humano, se deve pagar ao sequestrador o preço do sequestro, para assim libertar aquele que foi sequestrado. A humanidade que fora sequestrada pelo mal foi agora resgatada pelo preço do sangue para dar liberdade àquele que um dia foi sequestrado. O sequestrador exige um preço, e Jesus paga o preço do seu próprio sangue para libertar a humanidade que havia caído nas mãos do mal. Então, este sangue da aliança, que sela a nova aliança, que é derramado em favor de muitos, tem a função a remissão dos pecados, pagar o preço do pecado. Pagando o preço do pecado, se venceu a morte. Deus não é autor da morte. A morte não é criação divina, Deus é autor da vida. O princípio da realidade da morte é que a morte entrou no mundo como pena de uma realidade cometida. Ao assumir, né, Jesus sobre si, né, o pecado de muitos, ao morrer aquele que cometeu a pena, ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, ele venceu a pena do pecado, que era a morte, e assim nos libertou, nos dando a vida.
Então, esse sangue da aliança é derramado em favor, a finalidade, em favor de muitos, para quê? Para remissão dos pecados. A partir da remissão dos pecados, vence a morte, que era a pena do pecado. E Jesus diz: eu lhes digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Para Lucas, há uma realidade do vinho celebrado na ceia pascal, que Jesus diz, não beberei mais deste vinho, e há uma distinção entre o segundo cálice, que é o cálice da nova aliança. Então, há uma distinção em Lucas. Mateus não. Mas Mateus coloca o seguinte, que este fruto da videira, que é a realidade daquilo que lembra Jesus, que morre na cruz e derrama seu sangue por muitos, por nós, essa realidade desta ceia será plenificada no reino do Pai de Jesus Cristo, que é nosso Pai. Então, ali vai se concretizar toda aquela celebração que um dia nós participamos toda vez que lembramos esta paixão de Cristo e celebramos hoje aquilo que aconteceu ontem, mas a realidade temporal se faz presente que o ontem ele vem atualizado e realizado no dia de hoje. Então não é um teatro, é uma atualização daquilo que se pode chamar do mistério cruento de Jesus Cristo na cruz, que se torna um mistério incruento na Eucaristia. Diante disto, eu quero terminar com algumas passagens, né, do texto que nós encontramos de Pio XII. É um documento que ele fala sobre a Sagrada Liturgia, chamado Mediator Dei, mediador entre Deus. Lá no número 59, da segunda parte deste documento de Pio XII, que está aqui atrás de mim, que fala do culto eucarístico, nós encontramos Pio XII dizendo: o mistério da Santíssima Eucaristia, instituída pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, e por vontade sua, perpetuamente renovada pelos seus ministros, é como a súmula e centro da religião cristã, da fé cristã. Ele é ápice, ele é o cume de tudo aquilo que a Igreja vive e celebra. Em se tratando do ápice da Sagrada Liturgia, julgamos oportuno, veneráveis irmãos, deter-nos um pouco, chamando a vossa atenção para esta importantíssima temática, pois nas outras meditações nós vamos passar aos poucos esse texto de Pio XII. O Cristo Senhor, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, tendo amado os seus que estavam no mundo, expressão joanina, na última ceia, a ceia pascal, na noite em que foi traído para deixar à igreja sua esposa dileta, é uma só esposa. Jesus não é poligâmico, não. A esposa de Cristo é uma só, o corpo de Cristo é um só.
um sacrifício visível, como exige a natureza dos homens, a visibilidade, a pedagogia da visibilidade. Deus age por esta pedagogia para ajudar os homens a compreender o mistério. E ele diz, né? Na última ceia, na noite em que foi traído, para deixar à igreja, sua dileta esposa, um sacrifício visível, como exige a natureza dos homens, o qual representasse o sacrifício cruento, aquele da cruz, que devia cumprir-se na cruz uma só vez, e para que a sua lembrança permanecesse até o fim dos séculos. A Eucaristia é esta atualização na história, na caminhada da história do cristianismo. Todos nós estamos sempre atualizando este mistério através da Eucaristia. Então vai ser perpetuado, como diz o texto, né, para permanecer até o fim dos séculos, e fosse assim aplicado sua salutar virtude em remissão dos nossos pecados cotidianos. Ofereceu a Deus Pai o seu corpo e o seu sangue sob as espécies de pão e de vinho. E deu-os aos apóstolos, então constituídos sacerdotes do Novo Testamento, para que sob essas mesmas espécies do pão e do vinho o recebessem. E ordenou a eles e aos seus sucessores no sacerdócio que o oferecessem. A ação da celebração, né, da consagração do corpo e sangue de Cristo, ali o sacerdote age em persona Christi. Então é o Cristo que age ali. O sacerdote celebra, mas quem preside ali naquele momento é o próprio Cristo que se faz presente. O augusto sacrifício do altar não é, pois, uma pura e simples comemoração da paixão e morte de Jesus Cristo. Então não é um teatro, mas é um verdadeiro e próprio sacrifício, no qual, imolando-se incruentamente, o sumo sacerdote fez aquilo que fez uma vez sobre a cruz, oferecendo-se todo ao Pai, vítima agradabilíssima. Então, na missa, distinto da cruz, é que na cruz é um sacrifício cruento, na Eucaristia de forma incruenta. Uma idêntica é a vítima, é o mesmo Jesus. Não é um outro, não é uma realidade simbólica, é uma realidade real. Então, é como se fosse a compreensão da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, não é um outro, é o mesmo. Aquele que traz as marcas da cruz é o mesmo que está vivo no meio deles. A experiência daqueles que viram a morte de Cristo na cruz faz com que eles tenham também essa experiência da manifestação de Jesus no meio deles, que é o mesmo. O que há de diferente entre Jesus? A realidade é, Maria concebeu o Filho de Deus numa humanidade passível de morte. E Jesus ressuscita, trazendo a mesma humanidade dada em Maria, né, agora já não passível de morte. Então, esta é a realidade, como diz Santo Irineu, que distingue a realidade da ressurreição. É o mesmo, não é outro. Na Eucaristia é o mesmo, não é o outro, não é o símbolo. É muito difícil, também era difícil para aquele povo antigo, ver na humanidade de Jesus que se escondia a própria divindade. Para muitos é muito difícil também ver na Eucaristia que se esconde a própria pessoa de Cristo. Eles veem o aspecto externo, mas não sabem reconhecer
aquilo que ele traz de interioridade. O mesmo vale para a igreja. As pessoas querem servir a Jesus Cristo, mas não se pode servir a Jesus Cristo sem seu corpo. É uma unidade. A visibilidade do corpo manifesta a presença da cabeça, que é Cristo, que age na unidade de todos nós. Então ele diz: uma e idêntica é a vítima, aquele mesmo que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes. Se ofereceu então sobre a cruz. É ele mesmo. É diferente apenas o modo de fazer a oferta. Porque a diferença da oferta, que lá na cruz ele oferece a sua realidade, a sua humanidade, na cruz, de forma cruenta, e na Eucaristia, de forma incruenta. O próprio Cristo se oferece a si mesmo. É o mesmo Cristo, não é o outro. Com essas palavras de Pio XII, depois nós vamos continuar esse texto riquíssimo de Pio XII, nós vamos terminar essa meditação deste domingo, nosso quarto encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.